Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas 5, 32. Glória a Deus. Diz assim, Jesus falando: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados. Lemos apenas um versículo, e nesse versículo então vamos basear a mensagem, a pregação de hoje. E Jesus falou, como nós lemos, que ele não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E graças a Deus por isso, porque senão nenhum de nós estaríamos em condições de ir para o céu. Porque todos somos pecadores. Mas por que o Senhor Jesus falou isso aqui? Porque tem aqueles que se acham muito justos diante de Deus. Tem aqueles que acham que Deus tem obrigação de usá-los, de obedecê-los, de fazer a vontade deles, porque eles são bonzinhos. Olha só. Deus não veio escolher pessoas boazinhas. Jesus, quando veio a esta terra, para o seu ministério terreno e para morrer por nós, ele não veio escolher pessoas boazinhas. Porque se ele tivesse vindo escolher pessoas boas, ele não encontraria uma única, nenhuma. Então ele não veio para escolher pessoas boas. Mas ele usa todos os tipos de pessoa. Amém? Quero que você repita isso aí para você mesmo. Diga: Deus usa todos os tipos de pessoas. Algumas pessoas, ao contrário das que se acham muito boas e muito justas, tem aquelas que se acham tão insignificantes que Deus nunca as usaria para nada nessa vida. Então tem os extremos, Tem aqueles que se acham o máximo, e esses não precisam de Deus, porque se acham tanto, então Jesus não veio buscar os santinhos, Mas ele veio buscar os pecadores. E graças a Deus, porque eu sou pecadora. Porque daí Jesus veio para mim. Amém? Você pode dizer um amém? Porque aquele que se acha muito santo vai perder essa bênção de que o Senhor veio para ele. Então veja só. Deus usando todos os tipos de pessoas, ele não olha para se a pessoa é boazinha, se a pessoa tem recursos financeiros, se a pessoa é branca, se a pessoa é preta, se a pessoa é amarela. Jesus não olha para a etnia, Jesus não olha para a raça, mas ele olha para o coração da pessoa. Amém? Amém? Porque ele veio para salvar o ser humano, e todos nós somos seres humanos pecadores. Mas tem aquelas pessoas que dizem assim: não, pastora, mas eu sou tão insignificante que Deus não vai me usar para nada. Veja só, tem uma coisa que tem que ser explicada. Nós não somos nada sem Deus. E nós não somos nada melhor do que os outros. Mas a nossa alma tem valor. Jesus morreu por nós porque nós temos um valor muito grande.
que é o valor do sangue dele. No mundo espiritual, irmãos, a moeda, sabe qual é a moeda que funciona falando de valores, de ter valor ou não? É o sangue. A moeda no mundo espiritual é o sangue. Não é dinheiro como nós temos aqui, é sangue. E sangue de quem? Do Senhor Jesus, que derramou o sangue dele até a última gota por nós. Então nós não somos nada sem Deus, mas nós temos valor para Deus, porque Jesus derramou o sangue dele para nos resgatar. Amém? Então, através do sangue de Jesus e do seu sacrifício na cruz, nós recebemos diante do Pai um valor tão grande que nós não precisamos ficar nos achando inferiores aos outros. Por exemplo, você não precisa se sentir inferior a qualquer um de nós que estamos aqui em cima do altar. Só porque estamos aqui somos melhores? Não. Muito pelo contrário, nós temos mais responsabilidade sobre as almas de vocês. Mas perante Deus nós somos todos iguais. Então o valor da nossa alma é preço de sangue. É o sangue de Jesus. Então quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós nos tornamos pessoas que Ele vai usar. Ah, pastora, mas eu não sei falar como você fala, eu não sei orar, não importa. Deus te ama mesmo assim. Eu não sei fazer tanta coisa que você sabe fazer. E não é por isso que eu sou menos que você. E nem você menos que eu. Então nós temos que entender isso, que Deus usa qualquer tipo de pessoa. E hoje eu quero falar para você aqui alguns casos na Bíblia, tudo de Bíblia, tá, irmãos? É de Bíblia, não é de testemunho meu, não é, é Bíblia, é Bíblia. Então Jesus disse isso, que Ele não veio chamar justos e sim pecadores, e por isso você vai ver agora que eu vou dar para você uma lista de pessoas que Deus usou, e eles não eram nada comparado a outros. Por exemplo, nós podemos pensar assim, não deveríamos, mas pensamos, o presidente é melhor do que eu, o médico tal é melhor do que eu, o fulano de tal é melhor do que eu. É nada. Deus usa cada um de nós do jeito que nós somos. E com a idade que nós temos. Então Deus não faz distinção no sentido de que Ele quer usar a todos. Deus tem planos e propósitos para cada ser humano que já nasceu. E aqueles que ainda vão nascer. Então quando nós nascemos, quero que você entenda isso, nós nascemos com um propósito. Antes de nós crescermos, virarmos adultos, enquanto criança ainda, Deus já vai usando e demonstrando para essa criança o que ele vai ser. Por exemplo, não tem as menininhas que desde pequenininho, né, eu falava isso, quando eu crescer eu quero ser professora. E quantos tem aí? Quantos menininhos que dizem, quando eu crescer eu quero ser, sei lá, jogador de futebol. Cada um tem um propósito que Deus colocou na nossa vida quando nós nascemos. Então você veio com uma missão a cumprir nessa vida. Ninguém veio para esse mundo por acaso. Ninguém veio por um acidente. Todos vêm com um plano de Deus. Amém? Então, Deus tem planos e propósitos para todos, né? Para todo ser humano, e não só para alguns. Então vamos ver alguns casos aqui na Bíblia,
para você ver que você não deve dizer assim: ah, Deus não me usa porque eu sou só uma dona de casa. Deus não me usa porque eu sou só um trabalhador braçal. Nunca pense isso de você. Mas pense sim que Deus te usa porque você aceitou Jesus e você se tornou um filho dele. Então Deus usa os filhos dele. Amém? O primeiro caso que eu quero falar para você aqui é a respeito de Jacó. Nós não vamos estar lendo todos os versículos, mas eu vou citar os versículos para você, se você quiser conferir depois na tua casa. Olha só, Jacó, ele era conhecido por ser o enganador. Não que o nome Jacó signifique enganador, o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Mas ele enganou o pai dele, enganou o irmão dele, e daí ele ficou conhecido como o enganador. Mas Deus usou tanto Jacó, que ele foi pai da nação de Israel. Por quê? Abraão, Isaque, Jacó. Jacó, com seus 12 filhos, iniciou a nação de Israel. Quem estava no culto de terça-feira aqui, eu preguei muito sobre isso. Terça-feira que eu ensinei o porquê da guerra, e por que está acontecendo tudo aquilo, e como que vai acabar. Então lembra que eu falei sobre isso aqui terça-feira. Mas Jacó, então, ele era conhecido por um enganador, ele enganou as pessoas. Mas daí ele podia ficar se martirizando o resto da vida e dizendo: Deus não me ama, porque eu enganei, porque eu fiz isso com meu pai, porque eu fiz isso com meu irmão. Mas Deus usou ele tão grandemente que transformou, o nome dele de Jacó para Israel. E ali começou a nação de Israel. Então olha só, Deus usou um homem que enganava os outros. É claro que depois ele não continuou nesse engano, mas ele enganou. E às vezes tem pessoas que apontam o dedo para os outros e dizem: o quê? Deus vai usar você? Você que fez tal coisa? Você que fez isso, isso, isso e aquilo? Mas Deus quer pecadores. Ele não veio chamar justos. Os que apontam o dedo e dizem você, se acham muito justos. Mas Deus veio salvar pecadores. Se você reconhece que você é um pecador, Jesus veio para você. Como ele veio para mim, porque eu sou pecadora. Então Deus usou Jacó grandemente, mesmo ele tendo feito esse erro tão grande na vida dele, enganado o pai e o irmão. E está escrito lá em Gênesis 27, se você quiser conferir depois. Eu não vou estar lendo os versículos, porque são alguns nomes aqui, eu quero falar todos. Outra pessoa que ninguém dava nada para ele e Deus usou grandemente, foi José. José, filho de Jacó. O que ele era? Ele era o irmão caçula, né, dos seus 11 irmãos. E Deus usou ele de uma forma tão especial, não importando se ele não tinha a força dos outros, o conhecimento dos outros. Mas Deus usou Jacó mesmo quando ele foi ser escravo. Porque ele foi vendido pelos irmãos ciumentos e se transformou em escravo. E o que Deus fez? Usou ele tanto que usou ele para salvar o povo da fome, quando ele foi governador do Egito. Então, de escravo, Deus fez ele ser um governador. Você já foi escravo do pecado. Eu já fui escravo do pecado. Mas hoje o Senhor nos libertou. Então, de escravo, ele nos torna filhos. Filhos dele, de escravos do diabo, ele nos torna filhos dele, filhos de Deus. Então você tem valor. Você não é uma pessoa que veio a esse mundo por acaso.
Deus quer te usar. Deus quer te usar. Guarde bem essa palavra, porque nós vamos falar mais no final da mensagem. Está em Gênesis 39. Outra pessoa que Deus usou muito foi Moisés. Moisés cresceu junto com o faraó, como um filho de faraó do Egito, né? Mas ele era hebreu. E ele matou um homem egípcio, ele se tornou um assassino. E Deus usou Moisés? Sim ou não? Usou para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão. Então, olha, estão observando os exemplos que eu estou dando? Jacó enganava, José era escravo, Moisés era um assassino. Mas Deus usou. E você quem é? Gideão. Sabe qual era a profissão de Gideão? Gideão era um fazendeiro. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não tenho estudo, eu vivo na lavoura, eu vivo lá capinando, plantando, colhendo. Deus não vai me usar. De que jeito que Deus vai usar alguém que vive lá no meio do mato? Deus usou Gideão. Ele também fazia essas coisas. Ele era um fazendeiro. E para que Deus usou Gideão? Para livrar o povo de Israel dos midianitas. Então Deus usa, não importa qual a tua profissão, não importa o teu grau de conhecimento, não importa a tua cor, não importa se você tem dinheiro ou não. Deus quer te usar. Jefité. Jefité, aqui todo mundo conhece a história dele, né? Que ele falou que a primeira pessoa que viesse até ele, depois que ele voltasse da guerra, ele entregaria a Deus, mas não é sobre isso que eu vou falar. Sobre Jefité, é que o Jefité era filho de uma prostituta. E aí as pessoas dizem assim, né, para muitos: que vida aquela mulher ali leva, que vida ela tinha. É prostituta, desculpe a palavra, vagabunda. Espera lá. Mas ela é inferior a você? Não. Ela é pecadora e Jesus veio para os pecadores. Então a mãe de Jefité era uma prostituta. E muitos poderiam dizer: mas como que Deus vai usar o filho de uma prostituta? Como que Deus vai escolher o filho de uma mulher que vive dessa forma? Como que Deus vai escolher? Porque Jesus veio para os pecadores. Amém? E como que Deus usou então o Jefté para libertar Israel dos amonitas? Gideão, Deus usou para livrar Israel dos midianitas. Jefté, Deus usou para livrar dos amonitas, povo inimigo de Israel. E Deus usou o filho de uma prostituta. Mas as pessoas hoje em dia têm o costume de olhar muito para o passado dos irmãos e dizer: mas olha só, depois que fez tudo isso na vida, agora vai dizer que Deus vai usar? Mas e quem é você para proibir Deus de usar alguém? Outra pessoa que Deus usou, Ana. O que Ana fazia? Era uma dona de casa. Porque a gente vê muitas as irmãs dizerem assim: pastora, mas Deus não me usa, eu só sou uma dona de casa, eu só estou lá em casa cuidando da família, lavando louça, fazendo comida, lavando roupa. Mas Deus usa. Não importa se você está só dentro da tua casa, cuidando da tua família. Deus usa. Ele usou Ana. Para que Deus usou Ana, uma mulher que era uma dona de casa? Para ser a mãe de um profeta muito amado por Deus, chamado Samuel.
Deus usa as donas de casa também. Amém, irmãs? Amém, irmãs? 1 Samuel capítulo 1. Davi. Quando fala de Davi, todo mundo já sabe o que ele fez, né? Mas ele era o famoso rei Davi e tinha os seus erros. Porque uma coisa a palavra de Deus não faz, irmãos. Ela não esconde os nossos erros. A palavra de Deus sempre fala, se você ler a Bíblia, você vai ver quanto erro as pessoas cometeram. Mas Deus falou, Deus mostrou, escreveu, mandou ali, escreva isso, mostrando o erro das pessoas. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Somos pecadores, mas Jesus veio para os pecadores. Então o Davi, você sabe, eu acho que é o personagem mais conhecido depois de Jesus é Davi, né? E ele era pastor de ovelhas, ficava no campo cuidando das ovelhas do pai dele. E ele também era o caçula da família, né? O irmão mais novo. Então ninguém dava muito valor para ele. Tanto que quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, que seria Davi, todos os outros irmãos dele se apresentaram achando que um deles seria o rei. E Deus disse para Samuel, não é nenhum desses. Não tem mais nenhum. Mas Deus sabia que tinha, né? E aí trouxeram Davi. E daí ele ungiu Davi para ser o novo rei de Israel. Então Deus usou Davi para ser o maior rei de Israel. Como que Deus não pode usar as pessoas que são os menores? Os grandes de hoje, irmãos, que se acham grandes, vão ser os menores no reino do céu. Mas aqueles que se consideram hoje os menores, serão os maiores no reino do céu. E uma coisa que faz com que sejamos os maiores no reino do céu, é o amor. Se você ama, você é filho de Deus. Se você tem ódio no coração, você ainda não se converteu. Então Davi foi o maior rei de Israel. Está lá em 1 Samuel, a história dele. E você pode ler depois na tua casa. Mas Davi também teve uma outra coisa, ele foi um assassino. Também Moisés matou um homem. Davi, além de todos que ele matou em guerra, ele matou Urias, para poder se casar com a esposa, Batseba. Então aqueles que ele matou em guerra, ali não tem nada a ver, não é assassinato, é perda de guerra. Mas ele matou um homem inocente, apenas para poder casar com a sua esposa. Então ele também foi um assassino. E Deus usou. E Deus usa. Eu acredito que aqui não tem, mas se tiver alguém que já matou outra pessoa e se condena por isso, e se aceitar Jesus, saiba que Jesus te perdoa. Jesus perdoa de todo o coração. Se você se converter de todo o coração. Então Deus perdoa e usa. Então mesmo Davi tendo se tornado um assassino, Moisés a mesma coisa, Deus usou tanto que Davi foi o maior rei de Israel e Moisés a pessoa mais importante, né? Para o povo judeu é Moisés. Então Deus usa. Deus usou Esdras. Esdras não é tão conhecido, né? Quase ninguém prega sobre Esdras. Mas o que Esdras fazia na vida? Ele era um escriba. Ele era uma pessoa que copiava textos. E ele escreveu o 1º e 2º Crônicas, Neemias e o próprio livro de Esdras. Então ele era um escriba. Quem sabe você diga assim, eu só sei copiar. Eu só sei estudar. Mas Deus usa também. Aqui até vale eu falar uma coisa que me lembrei, nem tinha anotado, mas o Espírito Santo me fez lembrar agora. Uma história de que
Um pastor estava na sua casa, sentado numa mesa ali, estudando a Bíblia, lendo, para preparar mensagens. E passou um irmão da igreja, e olhou pela janela e disse assim: "Ô pastor, está descansando?" E o pastor disse: "Não, eu estou trabalhando." Aí depois, no final da tarde, esse pastor foi para a lavoura capinar um pouquinho. E aí o mesmo irmão passou e disse: "Ô pastor, agora está trabalhando?" Aí o pastor disse: "Não, agora eu estou descansando." Sabe por quê, irmãos? Porque estudar é a atividade que mais cansa. Porque cansa a mente. Então tem gente que acha assim que é tão fácil subir no altar e pregar a palavra. Você sabe quantas horas a gente leva para preparar uma mensagem? Está descansando, está lá sentadinho, só lendo. É? E aqui? Agora, quem só lê, daí é fácil mesmo. Mas você que estuda, que prepara, você trabalha. Então Esdras era esse tipo aqui de pessoa. Ele fazia cópias dos livros, dos pergaminhos. E Deus usou, podemos dizer assim, um escritor. Para que Deus usou Esdras? Para liderar o povo até Judá e escrever os livros. O livro mesmo dele, o de 1ª e 2ª Crônicas e o livro de Neemias. Então nunca despreze alguém se você acha que o único trabalho que cansa é o trabalho braçal. A pastora deve ter uma vida maravilhosa. Ela vive lendo a Bíblia. Graças a Deus eu tenho uma vida boa mesmo. Porque eu tenho Jesus. Mas cansa. De estudar cansa. E aí às vezes as pessoas acham assim que é tão fácil subir aqui e falar. Daí vem no culto e diz assim: e hoje aquela mensagem não me acrescentou nada. É? Não acrescentou porque você não prestou atenção. Deus usou também uma mulher chamada Esther, que era escrava. A história de Esther é uma história muito bonita, que entra romance. Pastora, tem romance na Bíblia? Tem. Entra romance, amor. Ela se apaixonou pelo rei, o rei se apaixonou por ela. É uma história bonita. Se você nunca leu o livro de Esther porque acha que é chato, leia para você ver como é maravilhoso. E ela era uma escrava. Mas Deus usa os escravos também. Para que Deus usou Esther? Para salvar o povo judeu da morte. Porque o povo judeu tinha sido condenado à extinção. Mas Esther, quando Deus a fez rainha, conseguiu libertar o povo dela através do seu modo de vida. E daí vem aquela pergunta: como você tem vivido? Pastora, eu não sou escrava, eu sou livre. Amém? Mas e mesmo livre, como você tem vivido? Livre é que deve de viver melhor ainda. Uma outra mulher que Deus usou muito, Maria, a mãe de Jesus. Já falei aqui várias vezes e volto a falar. Nós, vamos usar a palavra crente, né? Como somos chamados, não temos nada contra Maria. Temos contra as idolatrias que fizeram em cima da história dela. Mas Maria era uma moça amável. Ela era uma moça submissa a Deus. Ela era uma moça cheia do Espírito Santo. Ela era uma moça comum da época que ela viveu. Uma moça.
Mas Deus olhou para Maria, encontrou nela graça e viu que ela poderia ser a mãe do Senhor Jesus. Então Deus usou uma moça. E as moças de hoje em dia, como é que têm agido? Que estão na igreja. As que estão lá fora a gente nem fala, né? Mas as que estão na igreja, você moça, se Deus olhasse para você agora, e como está olhando, mas se Ele olhasse para ver se você merecia ser a mãe de Jesus, se fosse ainda naquele tempo, será que você seria uma candidata a ser mãe de Jesus? O que a gente vê hoje? As moças que têm toda a força, toda a disponibilidade de tempo para estudar, para ajudar a mãe em casa, mas só vivem em cima do celular, só vivem fazendo confusão, briguinha, incomodam os pais. Aqui eu estou falando das moças, mas esse mesmo exemplo serve para os moços. Tá? Quantas são as moças que, quando vão assumir uma casa, não sabem nem lavar uma panela? Porque ao invés de ajudarem a mãe a ir lá arear a panela, vai para o celular. E no sentido das roupas, eu falo sempre isso. Será que Deus, olhando para as nossas moças de hoje, iria dizer: essa moça encontrou graça diante dos meus olhos? Ou iria se sentir envergonhado por essa moça se chamar uma cristã? Então Deus usa a todos. Uma moça amável era Maria. Ela tratava bem os outros. Ela era amável. Foi escolhida para ser mãe de Jesus. Mateus, coletor de impostos, odiado por todos os judeus, porque ele trabalhava para os romanos. Esse Mateus do Evangelho de Mateus. Só que ele não era discípulo, tá? Tem gente que diz que ele era um dos 12, não. O coletor de impostos. Desculpe, confundi com Lucas, tá? Mateus, coletor de impostos. Jesus usou ele para ser apóstolo. Por isso que eu confundi com Lucas. Lucas não era discípulo, tá, irmãos? Troquei os nomes. Mateus, então, um coletor de impostos odiado por todos, porque trabalhava para os romanos. E quando Jesus chegou, olhou para ele e diz assim: me segue. Ele largou tudo e foi seguir Jesus. E escreveu o próprio Evangelho de Mateus. Vou repetir o meu erro aqui para você não sair confuso. Quem não era dos 12 era Lucas, tá? Eu só troquei os nomes. Mateus era dos 12, sim. Então Deus usou e usa. Não importa qual seja a tua profissão. Agora sim, Lucas. Lucas era médico e era grego. E Deus usa os médicos também. Deus usa um fazendeiro, Deus usa uma dona de casa, mas Deus usa um médico também. E o médico Deus usou de que maneira? Para escrever o Evangelho e para acompanhar Paulo. Nas viagens de Paulo, quem acompanhava ele era Lucas. E não era judeu, era grego.
Pedro, todo mundo conhece a história, né? Aquele homem agitado, nervoso, esquentadinho, mas que quando se converteu de verdade, ficou tão submisso, que disse: não quero ser crucificado igual o meu Senhor, porque eu não mereço, me crucifiquem de cabeça para baixo. Esse era Pedro. E era um pescador antes de se tornar um dos discípulos. Um pescador, estão vendo como Deus usa de todas as profissões? De todas as situações? Então Pedro era um pescador. Não sabia ler, não sabia escrever. Mas Deus usou. E muito. E usou para ser um dos discípulos, então, um dos apóstolos, e um líder da igreja. Um líder da igreja. Tanto que os religiosos dizem, né, que Pedro foi o primeiro papa. Nada a ver, tá, irmãos? Não tem nada a ver isso aqui. Deus escolheu Pedro para ser um dos líderes da igreja primitiva. Mas não tinha nada a ver com papado. Tá? Outro homem lá do Velho Testamento ainda. Amós. Para que eu estou citando? Eu só vou citar mais 3, depois de Amós, e daí já vou explicar. Deus usou Amós, e o Amós era um boiadeiro. Você sabia que Amós era um boiadeiro? Mas Deus usou um boiadeiro, pastora. Claro, por que não? É ser humano, a profissão não importa. Se tem dinheiro não importa, se não tem dinheiro não importa, se é branco não importa, se é preto não importa. Deus usa. Então Amós, ele era um boiadeiro. E Deus usou para ser o quê? Um profeta. Um profeta. Que anunciou para Israel os erros de Israel e que eles tinham que se converter. Lá no livro de Amós, né? A história dele. Jeremias. Não podia deixar de falar de Jeremias, porque eu amo Jeremias. Se você nunca leu a história de Jeremias, leia. Sabe o que Jeremias fazia no seu dia a dia? Repito aqui aquilo que falei antes do escriba. Jeremias era um pesquisador. Ele era um historiador. Mas Deus escolheu para ser profeta também. Jeremias, profeta, chamado profeta das lágrimas. Por que das lágrimas? Porque ele chorava pelo povo. Ele não chorava por ele mesmo, ele chorava pelo povo. O povo que ele tinha de falar. Você já chorou por alguém? Não só por quem você ama. Chorar por quem se ama é muito fácil. Mas você já chorou pelos irmãos aqui da igreja? Você já chorou por alguém que não tem nenhum laço familiar com você? Mas você já chorou por essa pessoa? Jeremias chorava e implorava a Deus pelas pessoas, pelo povo de Israel, que estava se distanciando de Deus. Mas ninguém para pensar nesse tipo de coisa. Jeremias era só um profeta. Só um profeta? Voltamos lá para o Novo Testamento, Dorcas, que também era chamada de Tabita. A Dorcas era uma moça que, se nós pudéssemos dar um nome aqui para uma profissão dela, nós poderíamos chamá-la de costureira. Porque a Bíblia diz que ela fazia túnicas e dava para as viúvas.
Então vamos colocar essa palavra aqui que não está na Bíblia, mas que pode ser. Dorcas era uma costureira. Ah, mas Deus usa costureiras também? Por que não? Por que não? E Dorcas, então, como que Deus usou? Usava ela para dar esmolas e ajudar os outros. Ajudar os outros. Isso aqui pesa tanto no ombro de alguns, que gostam de viver por si mesmos, que gostam de viver pelo próprio umbigo. Se a barriga estiver cheia, se a carteira estiver com dinheiro, se estiver com saúde, está tudo bem, os outros que se virem. Dorcas não, que é a mesma Tabita, tá? Ela morreu, o povo que conhecia ela sentiu tanto a morte dela, que chamaram Pedro, e Pedro foi lá, orou por ela, e Deus devolveu a vida para ela. Porque ela era amada. Por que ela era amada? Porque ela fazia o bem para os outros. Ela não olhava para o próprio umbigo. Ela olhava para o próximo. E o que é que a gente vê hoje nas igrejas? Na maioria, gente que só pensa em si mesma. E Deus usou ela então para dar esmolas. Ah, pastora, mas dar esmola? É, porque dar esmola é só para quem tem ministério de dar esmola, irmãos. Não é qualquer um que tem capacidade de pôr a mão no bolso e tirar dinheiro e dar para os outros. Ah, mas não podemos dar esmola porque tem que ensinar a pescar e não a dar o peixe. Não dá o peixe de mão beijada, é? E se ele não tem condições nem de pescar, que está morrendo de fome, como é que ele vai pescar? Tem gente que não pensa como eu. Mas aqui não é a minha opinião. Não estou falando minha opinião. Estou falando o que a Bíblia fala. Então você deixa de ser ruim, se você pensa o contrário disso. Olhe para o exemplo aqui de Dorcas, que quando morreu foi pranteada, porque era uma pessoa tão boa, que ajudava os outros. E Deus devolveu a vida. Deus iria devolver a vida para alguém que fosse ruim para os outros? Não sei. Está escrito em Atos capítulo 9 a história dela. E por último, o Zaqueu. Zaqueu, que nós cantamos, né? Como Zaqueu. Zaqueu. Aquele baixinho, bem pequenininho. Mas que quando encontrou Jesus teve um coração tão grande. Qual era a profissão dele? Também cobrador de impostos. Mas não só cobrador de impostos, ladrão. Ele era ladrão. Ele tirava a mais dos outros e ficava para ele. Então ele era um ladrão. E Deus usou Zaqueu, mesmo sendo ladrão, usou. Sabe para quê? Para que a história dele fosse contada até hoje nos nossos dias. Para que a história dele fosse lembrada de que não importa o que você fez no teu passado, quando você encontra Jesus, o sangue dele apaga o teu passado. Zaqueu. E como que Deus usou? Tornando ele um filho honesto. Está em Lucas 19. Então veja só, mas pastor, o que tudo isso aí contribui para mim, para o meu crescimento, para eu ser alimentada pela palavra nesse culto de hoje? Para que você saiba que você foi chamado com um propósito. Todos nós fomos chamados com um propósito.
E aí a pergunta para todos nós é: você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Será que nós estamos fazendo tudo o que Deus mandou nós fazer? Eu sei que algumas pessoas não gostam, de certas coisas que eu falo. Mas, meus amados, se Deus mandar eu falar, eu falo. Porque eu não vou deixar de fazer o que Ele quer que eu faça. E você deve fazer o mesmo. Fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Ah, pastora, mas eu ainda não sei o que é para eu fazer, não sabe? Então comece amando o teu próximo. Primeira coisa, ame o teu próximo como Jesus nos amou. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu conhecimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Velho Testamento. Vem Jesus e diz assim: um novo mandamento vos dou, que ames a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, mas ame o teu próximo como eu vos amei. Não como eu me amo. A lei dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: ame o teu próximo como eu vos amei. Tem diferença, pastora? Muito grande. Muito grande. Porque muita gente não se ama, como é que vai conseguir amar o próximo? Se não ama a si mesmo. Então eu não posso amar o meu próximo como eu me amo. Porque às vezes o meu amor por mim mesmo não é muito grande. E o meu amor pelo próximo tem que ser grande. Mas Jesus disse: ame como eu vos amei. Jesus nos amou, nós sendo ladrão, assassino, prostituta, tudo isso que nós vimos aqui nos exemplos dos personagens bíblicos, nós éramos também. Ah, pastora, eu nunca matei ninguém. Será que nunca matou ninguém com uma palavra? A palavra mata. Ah, pastora, mas eu nunca adulterei. Será que você nunca olhou para uma mulher ou a mulher para um homem com um desejo a mais no coração? É adultério, Jesus falou. Então nós éramos tudo isso que eu citei aqui dos exemplos. Assassino, ladrão, covarde. Mas Jesus nos amou a si mesmo, assim mesmo. Ele não disse assim: eu só vou amar vocês depois que vocês mudarem. Não, ele disse: venha como está. Mas não permaneça como está. A pessoa pode vir para Jesus como ela está, mas depois que vir tem que mudar. Vem como está, mas não permanece como estava quando chegou. Entendido isso, irmãos? Então ame o teu próximo como Jesus te amou, enquanto você não merecia. Enquanto eu não merecia. Nós temos que amar o nosso próximo assim: ah, mas não vale nada, não presta. Quem é você para dizer que alguém não presta, se você é igual a ele? O mesmo exemplo que eu estou usando aqui já em várias mensagens. Somos de barro, ou tem alguém aqui feito de ouro para ser melhor do que os outros? Será que então você está fazendo aquilo que Deus mandou? Agora eu quero ler um versículo, coloca aí, Léo, fazendo favor, 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Um dia todos
Os salvos, aqui eu estou falando dos salvos, eu não estou falando do povo que ainda está longe de Jesus, mas o salvo. Ah, pastora, mas você já está salvo, tá bom, o que importa é ser salvo. Não, não é só isso que importa. Um dia todo salvo vai se apresentar diante de Jesus no chamado tribunal de Cristo, para prestar contas de tudo que fez nessa vida. Se cumpriu o que Deus tinha dado lá no nascimento para ela cumprir, ou se desprezou a ordem de Deus. E esse dia vai chegar tão rápido, irmãos. As pessoas querendo ou não, nós estamos pertinho assim, ó, de irmos prestar contas para o Senhor. E tem gente que fica se distraindo, Bom, a Bíblia diz, aquele que está limpo, se purifique mais. O que está sujo, suje-se mais. Mas tem gente que brinca com Deus e diz assim, Jesus vai demorar. Então eu posso continuar fazendo o que eu quiser por mais um tempo, depois eu me arrependo. Jesus não vai demorar, irmãos. Ele pode voltar hoje ainda. Pastora, você diz isso cada pregação, e repito, em cada pregação. Ele pode voltar hoje ainda para buscar a sua igreja. E logo depois de ele nos buscar aqui, logo depois do arrebatamento, nós vamos participar desse tribunal ali, ó, tribunal de Cristo. Para quê? Para prestarmos conta do que fizemos, aqui nessa vida. A pessoa vai chegar diante do Senhor e ele vai dizer, você fez o que eu mandei você fazer? Lembram do teatro que nós fizemos aqui com o estudo bíblico? Lembram? Quem é que lembra? Isso. Que a pessoa se apresenta e Jesus diz assim, eu queria que fosse um pastor. E você foi o quê? Senhor, eu não sabia falar, então eu fui comerciante. E daí? Como é que vai ficar diante do Senhor? Então preste bem atenção nisso aqui, ó. É necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Aqui Jesus também vai perguntar, você amou o teu próximo? Ou você falava mal do teu próximo? Pastora, mas você já está salvo ali, não corre risco de ir para o inferno, então está tudo bem. Não, muitos vão sair envergonhados dali. Porque em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, fala que as obras que foram feitas para a glória de Deus vão permanecer. São comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. As obras que foram feitas por causa que a pessoa vivia só para o seu próprio umbigo, vai ser comparado à palha, ao feno e à madeira. Pega fogo. E daí não tem recompensa. Você quer sair envergonhado da presença de Jesus? Ou você quer sair glorioso como Ele tem coroa de glória para nos dar? Então faça o que Deus colocou no teu coração. Quando Deus chamou Jeremias, está lá no capítulo 1, não vamos ler, mas está lá, diz assim, que Jeremias disse assim, Senhor, mas eu não passo de uma criança. Deus tinha dito para ele, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, para ser profeta. E aí Jeremias disse, mas Senhor, eu não passo de uma criança. Como querendo dizer assim, mande outro no meu lugar. E Deus disse, não, é você. Eu escolhi você para isso. Então o que Deus escolheu você para fazer, é só você que pode fazer. O que Deus deu para mim, só eu posso fazer. Moisés também fez isso. Quando Deus mandou ele na sarça ardente, né? Quando Deus disse para ele, vá libertar o meu povo do Egito. O que Moisés disse? Senhor, mas eu sou pesado de língua. Em outras palavras, ele queria dizer, eu sou gago. Não posso falar direito. Manda outro no meu lugar. E Deus disse, não, Moisés, é você.
Eu vou te dar Arão, teu irmão, para falar por você. Mas é você quem vai. E você sabe o que Deus quer que você faça. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Então nós temos que fazer. Você está fazendo? Ou você vai se envergonhar quando chegar na frente de Jesus? Porque vai chegar esse momento. E está mais perto do que muitos pensam. Nós estamos no fim dos tempos. Mas como eu falei antes, tem gente que está levando assim, ó, ei, Jesus vai demorar. Então, para encerrar, uma outra coisa que eu falei aqui esses tempos. O único que pode dizer eu sou é Deus, porque Ele nunca muda. Então, um dos nomes de Deus é o grande eu sou. E Ele falou também para Moisés. Moisés, porque Moisés tinha dito, qual é o teu nome, Senhor, para eu dizer para o povo, quando eles me perguntar quem me enviou. E ele disse, o eu sou te enviou. Então o único que pode dizer eu sou é Deus, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fala lá em Hebreus. Mas nós estamos sendo. Eu estou sendo pastora. Você está sendo o quê? Nós não podemos dizer eu sou, porque eu não sei se amanhã eu ainda vou ser pastora, porque nós mudamos. Todos os dias acontecem mudanças na nossa vida. Mas Deus não muda, então Ele pode dizer eu sou. Mas nós, por enquanto, dizemos assim, eu estou sendo. Mas eu quero ser aquilo que Deus planejou para eu ser. Amém? O que você está sendo? Só um ser humano que o diabo joga para lá e para cá conforme dá vontade? Ou você é realmente um filho de Deus? Não dê desculpas como Moisés e Jeremias deram. Mas depois os dois foram usados grandemente por Deus. E vocês sabem disso. Mas no início eles deram desculpa. E é o que a gente faz. Ah, Senhor, eu não. Quem sou eu? Eu não posso. Mas se Deus escolheu, é porque Ele sabe que você consegue. Então o que você está deixando de fazer? Eu não sei. Eu sei de mim. Você, o que você está deixando de fazer? Que o Espírito Santo está te falando aí agora. Ó, eu mandei você fazer tal coisa, mas você não fez. É você e Deus.